Olá, povo de Deus, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 9, de 1 a 13, Marcos 8, 27 e 33. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança: nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Depois do dilúvio, temos quase uma narrativa de segunda criação, onde Deus entrega a Noé os mesmos poderes que tinha dado ao primeiro homem e a grande perspectiva de uma grande descendência. Também podemos ler essa narrativa na ótica de uma nova aliança, um novo compromisso entre Deus e a humanidade. Esse discurso que tudo está submetido ao homem hoje soa como um problema muito sério, pois ao longo da história o homem entendeu isso ao pé da letra e não teve respeito por qualquer criatura, causando reais desastres ambientais, ecológicos. A consciência de que tudo está interligado no mundo é, vamos dizer, recente. Hoje sabemos muito mais que o desaparecimento de uma espécie provoca um desastre ecológico sem retorno. É o que estamos vivendo com a diminuição das abelhas, por exemplo, cuja missão polinizadora é fundamental para a cadeia de produção de frutas. O Papa Francisco, na sua encíclica ecológica Laudato Si, nos chama a atenção sobre os desvios da interpretação bíblica sobre esse ter domínio absoluto sobre todas as criaturas. Diz ele: não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isso permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favorecia a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a igreja. Se é verdade que nós cristãos algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que do fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre todas as outras criaturas. O dominar no seu contexto deve ser entendido como cultivar, cuidar e não destruir,
Também devemos ter em conta que a terra segue pertencendo a Deus, como nos diz o livro do Levítico. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Por isso, a paz que Deus nos oferece há de levar-nos a respeitar a vida em todas as suas formas, humana e animal, a criar em nós um verdadeiro espírito ecológico. Mais ainda, a vida é sagrada, mais sagrado ainda é o sangue. Por isso não se pode derramar o sangue do irmão, nem alimentar com o sangue dos animais. O sangue equivale à vida. E ainda nos diz o Papa Francisco: o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para a administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Marcos 8, 27, 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. O texto de hoje está bem no meio da narrativa de Marcos, que no seu todo tem 16 capítulos. É central também teologicamente falando. O povo vivia se interrogando sobre Jesus, sua pessoa, o que ele significava. Será o Messias mesmo ou mais um profeta que apareceu em Israel? Conhecemos sua família, sua terra, sua origem, portanto. No nosso texto de hoje é o próprio Jesus que interroga os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Não se trata de uma pesquisa aleatória que Jesus faz, mas depois de tanta convivência, tantos gestos reveladores, ele quer saber até onde vai a consciência de seus discípulos a respeito dele. Em nome de todos, Pedro responde: tu és o Messias. Como em outras passagens, Marcos volta a insistir no segredo messiânico. Jesus proíbe-lhes de ficar divulgando sua messianidade e corrigindo a visão que eles podem ter de um Messias triunfal, começa a falar-lhes do mistério da cruz, que está no centro de sua missão. Ele é o servo sofredor que veio carregar sobre si nossos pecados para nos fazer passar da morte à vida. E quem quiser ser seu discípulo tem de seguir o mesmo caminho da cruz. Pedro percebe o escândalo da cruz e reage como que querendo corrigir Jesus. Pedro conhece então a radicalidade de Jesus no caminho do messianismo concreto, que passa pela cruz, e é chamado de Satanás por Jesus, que lhe manda sair da frente, para não interromper o seu caminho. Inúmeras vezes conhecemos no seio da igreja quem prega e crê um cristianismo poderoso, do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus para o qual nada é impossível. Quem assim vive e crê se esquece de que Jesus abriu mão de tudo isso
fazendo um caminho de despojamento e simplicidade, rejeitando toda e qualquer ostentação. Nossa fé passa pelo escândalo da cruz e não pelo brilho de palcos e shows. Um beijo no seu coração.